É isso aí, Márcio. Tem muita coisa boa hoje e vamos aí começar com o nosso. Eu chamo ele de ilustre convidado, cada vez mais que ele está próximo da gente no evento, eu vejo aí a luz que ele tem em disseminar a radiologia. Eu acho que isso é o mais importante. Com você, Márcio. Pois é, como eu estava dizendo, eu até comentei hoje um pouco antes do programa, o Natanael, no último congresso, ele não deu uma aula, ele deu uma aula show. Tá? Foi impressionante. Mas, Natanael, então vamos lá. Apresente-se aí para os nossos convidados, nossos participantes. Tem gente que te conhece, mas tem muita gente que não conhece, quer conhecer o Natanael. Pode se apresentar, Natanael. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu gosto muito de chamar todos os meus alunos, independente do nível de escolaridade, de doutores, ok? Para que vocês possam, por exemplo, estudar e chegar a ser doutores, ok? Quando o aluno se propõe, em um domingo, ok, vir assistir o Radiologia em Casa, consequentemente, já recebe o título de doutor honoris, né? Pela causa do ensino e do aprendizado. Parabéns a todos que se inscreveram, outros estão entrando aí. Vou ficar à disposição do professor Márcio, do professor Alexandre, para eventuais perguntas, não só nesse momento, ok? Devido a algumas conexões, tem pessoas que não acessam, eu posso responder depois com toda tranquilidade. Tanto por Zap, quanto por, tá bom, e-mail. Não uso Instagram, ok? Por medida de segurança, só daqui a 10 anos, tá bom? Então, durante esse período eu não uso Instagram, com certeza daqui a 10 anos vai existir outra ferramenta, ok? Por isso que eu não vou usar, ok? Professor, eu posso, por exemplo, colocar os slides já? Só um minutinho aí, Natanael. Deixa só, né, Deixa eu pegar aqui meu roteiro, que eu estava esquecendo no meu roteiro aqui. Bom, como vocês sabem, pessoal, o tema forense, ele tem uma complexidade muito grande, há uma necessidade de entendimento sobre o forense, radiologia forense, ou a radiologia aplicada à ciência forense. Então, qual a ideia desse programa? Trazer um especialista para esclarecer essas dúvidas. Né? Que caminho é esse? Como é que trabalha, o que envolve tudo isso? Então, eu mandei 4 perguntinhas para o Natanael. Deixa eu só pegar aqui pegar a primeira pergunta que eu fiz aqui. Né? Eu mandei assim para o Natanael. Natanael, se você quiser responder a primeira e a segunda na sequência, não tem problema, tá? Vou falar as duas aqui. Eu coloquei nos slides, viu, as perguntas. Perfeito. A primeira pergunta para o Natanael foi assim: muito se fala em radiologia forense, mas especificamente como e onde acontece o trabalho da radiologia? Né? Onde é que entra a radiologia no forense? E segundo, o trabalho forense, de modo geral, fica restrito ao trabalho com cadáveres ou existe outra prática forense que utiliza a radiologia? Então, assim, para a gente começar esse bate-papo, Natanael, fica à vontade, agora é com você, pode dar o seu show, que eu vou ficar só assistindo aqui. Vou expor os slides, tá ok? Beleza. Na hora. Vamos embora. Qualquer coisa pode falar. Como diz aqui, pode atrapalhar, viu? E pode ficar à vontade. Já está aparecendo para vocês? Ainda não. Tá aparecendo. Isso, perfeito, Natanael. Pode. Pessoal, podem colocar as perguntas no chat, que eu e o professor Alexandre, a gente está monitorando o chat e depois, no momento certinho, a gente repassa para o Natanael. Natanael, fica à vontade. Bora lá. Pessoal, boa noite a todos de novo. Eu sou o professor Natanael, sou especialista em Ciências da Saúde e em Ciências Forenses, 2 especializações separadas, ok? Eu sou bacharel em Fisioterapia, tecnólogo em Radiologia, licenciado em Biologia e também ainda tenho a tecnologia em Gestão Hospitalar e Gestão de Resíduos Sólidos. Sou professor, com muita honra, da Universidade de Ciências Médicas, né, que é a Estadual de Ciências da Saúde, em Uncisal de Alagoas. Fui professor da UNEAL durante 2 anos, do PROESP. Da Uninasal, sou professor atualmente, ok? Já fui professor da Unirb e sou membro da Associação Nacional de Tutores em Educação à Distância. Faço parte de algumas sociedades, ok? Que é de praxe falar, gosto de falar. Uma Sociedade Brasileira de Anatomia, Sociedade Brasileira de Ciências Criminais, Sociedade Brasileira de Densitometria Óssea, que é uma das cadeiras da universidade, é densitometria óssea, que é minha. Sou tutor da ANATED
e também da Sociedade Portuguesa de Proteção Radiológica. Então, eu sou apaixonado, vamos dizer assim, pela radiologia, e essa paixão se tornou amor pelas ciências forenses, ok? Não que eu não atue também com pessoas, com seres humanos, tá bom? Clínico também, mas amo a radiologia forense. Quando falamos em forense, a primeira coisa que nos remete, tá bom, é cadáver, é morte. E nós vamos entender hoje que não é preciso apenas conhecer sobre esse processo de morte. Então, a morte, a tanatologia, esse estudo da morte, é apenas uma modalidade dentro do campo das ciências forenses. Só que eu tenho que ter o seguinte, como na radiologia convencional, eu preciso realizar um exame, tá bom? Detalhar esse exame para se chegar a um diagnóstico, ou favorecer esse diagnóstico, nas ciências forenses eu tenho que ter o bom exame, tá bom? O detalhamento antes do exame, pós-exame. Por quê? Da parte jurídica, ela nem todas as vezes ela vai entender que o exame por imagem é uma prova, mas ele é, por exemplo, uma prova que vai ser arquivada e, porventura, pode ajudar na elucidação do caso. Aí, 2 pontos, que pode ser por acidente, homicídio, suicídio, de um rol geral, tá bom, da justiça. Então, quando fala em forense, radiologia, imaginologia, nós temos que também falar sobre a investigação, o detalhar da investigação. E nas ciências forenses, é complexo dizer o seguinte, que eu tenho que ter uma maneira reflexiva de olhar, de observar, para que quem for ler o meu laudo técnico, ok, meu relatório técnico, tá bom, da forense, ele também interprete da mesma forma. É a mesma coisa quando você está estudando um mestrado. Você faz a sua tese, você tem que provar que aquilo ali funciona. A mesma coisa quando se fala de ciências forenses. Então, parte investigativa, tá, ok? Existe um protótipo, que eu não posso falar muito, o protótipo que nós tiramos, por exemplo, solucionamos alguns casos realizando imagens da cena de crime e a reconstituição, que agora a tomografia entra como a reconstituição. Reconstituição cadavérica, reconstituição de faces, reconstituição morfológica, essa coisa toda. Então, nós estamos falando o quê? De radiologia forense, forma investigativa. Primeira pergunta lá do professor Cubas. Muito se fala na radiologia forense, mas especificamente, como e onde acontece o trabalho? Onde acontece? Quando fala em forense, ciências criminais. Ok? Então, a área criminal. Então, eu preciso ter um pouquinho de conhecimento da área criminal, porque eu vou estar, tá certo, levando um fato, levando uma prova. Essa tem que ter bem feita. O que é bem feito na radiologia? Um posicionamento adequado, uma técnica adequada, ok? Para que eu possa, de forma interpretativa, verificar as características da prova. Que são os métodos científicos? Então, dentro das ciências forenses, existem vários métodos, ok? Não existe só o perito geral, não existe em ciências forenses. Existem os peritos específicos, os auxiliares, tá bom? Em perícia, os técnicos em perícia. Provas. As provas, no caso da radiologia forense, é a imagem. Então, se vocês observarem, por exemplo, em alguns serial killers, em algumas séries ou seriados, tem sim a radiologia forense como prova elucidativa, ok? Mas ela não é o fim do processo, ok? Então, por exemplo, Ted Bundy, tá bom? A Incrível Face do Mal, A Irresistível Face do Mal, é uma série, um documentário, ó, que você pode assistir e você pode observar que ao caminho do processo jurídico, uma das provas foi uma imagem radiográfica de estruturas morfológicas humanas, ok? Que faltava, por exemplo, na articulação dentoalveolar das arcádias dentárias, faltava um dente. Então, o que foi que o perito fez? Analisou, tá bom, a imagem e analisou, por exemplo, o modo operandi desse serial killer, ok? Então, a imaginologia ficou aí, entrou no rol, tá bom, de um processo de provas, a partir, por exemplo, também de análise jurídica. Quais são os fatos? Poxa, se eu estou posicionando de forma correta, eu entendo da área criminal, eu não quero diagnosticar nenhum processo patológico. Não, eu quero analisar, ok? E depois, por exemplo, juntar provas desse quebra-cabeça, facilitando o fato, ok? Do que acontece com as ciências forenses, com a prova, que é a própria imagem, a própria imaginologia, ok? Onde acontece o trabalho dessa radiologia?
nos institutos médicos legais, no serviço de verificação de óbito, que nós costumamos chamar o serviço de verificação de óbito em alguns hospitais, ok? Aqui na nossa região de Pedra, ok? O cadáver está na pedra, foi para a pedra. Ninguém vai para a pedra, vai para o serviço de verificação de óbito, ok? Quem for seguir a área de radiologia forense, você vai ser um eterno investigador, ok? O investigador da imagem, o investigador do posicionamento, o investigador, por exemplo, de uma memória fotográfica. Você tem que, muitas vezes, voltar no tempo, voltar a observar a cena perinecroscópica do local do crime e analisar o que aquela imagem pode servir como prova, ok? Um exemplo que eu trago. A morte foi acidental, natural ou criminosa. O que vai dizer como foi a morte? Só uma análise. Então, o perito médico legal vai analisar a causa-morte, o odontomédico legal vai analisar a causa-morte, o biólogo, o físico, tá bom? Todos os peritos da área forense vão analisar a causa-morte. E eu trago um slide depois que nós vamos observar, por exemplo, alguém pode ser acusado, mas ele tem que provar a inocência ou, ao contrário, ou a culpabilidade. Então, muitas vezes, uma simples imagem muito bem feita, muito bem detalhada, poderá absolver alguém ou incriminar, ok? Depende de quem? Depende do professor Natanael, depende do técnico em radiologia, depende do tecnólogo, depende da reflexão, como eu falei, da própria característica da prova, ok? Então, na radiologia, nós já somos curiosos, ok? Por exemplo, está lá fazendo a imagem tomográfica, a imagem de radiologia convencional, você já fica curioso para saber, ok? Se vai encontrar alguma alteração morfológica, alguma alteração fisiológica. Você imagine você realizar um exame cadavérico, arquivar e saber, tá certo, que aquilo ali pode ser uma prova cabal. Então, requer certeza. Por que requer certeza? Porque no momento em que eu faço um relatório como perito, ok? O outro perito que pode analisar, ele pode ter uma reflexão diferente, claro, mas todos vão para o mesmo fim. Poxa, essa imagem serve sim como prova. Essa imagem não serve como prova. Então, posicionou, tá certo? As técnicas radiológicas, tá bom? Tranquilas, normais, características seguras, garante também um processo de reflexão. Então, a nossa curiosidade nas ciências forenses, ela é infinita. Nós vamos a óbito, nós vamos morrer com essa curiosidade, tá bom? Da descoberta, da investigação, dos métodos, ok? Não envolve só a área de posicionamento, de forma alguma. Envolve toda uma área jurídica também, que é isso que nós temos que ter cuidado na hora de colocar, tá, ok? No papel o que você está visualizando, como foi realizado, onde foi realizado esse exame. Okay? Então, essa primeira pergunta, como e onde acontece o trabalho da radiologia? Nos dois ambientes. Os institutos médicos legais, ok? Serviço de verificação de óbito. Nas polícias científicas, ok? Em alguns lugares, existem scanners, ok? E outros lugares, nós vamos apenas investigar o objeto, tá bom? Que objeto é esse? A mala, para saber se tem droga, se não tem, ok? Então, isso engloba a radiologia forense. Aí aqui, ó, muito se fala também aí, complementando. Áreas de imaginologia, que faz o suporte da radiologia forense. Tomografia, ressonância. Ultrassom, pessoal, é uma modalidade nova que está sendo verificada nos Estados Unidos quanto ao uso em algumas horas pós-morte para visualizar o que está acontecendo via vasos, via sistema circulatório. Ok? Então, é uma nova modalidade que está aí, tá bom? Em pesquisa, espero que dê certo, porque tudo que vem para somar é importante. Na radiologia forense, quando todas as vezes que realizamos uma tomografia cadavérica, uma ressonância cadavérica, uma imagem radiográfica cadavérica convencional, nós precisamos utilizar o termo pós-mortem, ok? Para que você não possa, por exemplo, fazer a impressão de uma imagem ou enviar uma imagem para análise e quem for fazer a imagem, se não tem o PM, ok, em negrito e em itálico, geralmente dá a entender que é de uma pessoa que ainda com os sinais vitais, uma pessoa viva. Então, segue a mesma modalidade tomográfica, ressonância, mas ao final coloca-se o termo PM, que é pós-mortem, para saber que aquilo é uma imagem cadavérica, ok? Os scanners, que já estão se tornando aí peça fundamental,
tá bom? Nos institutos médicos legais. Quem manipula os scanners? Pessoal, isso eu fico comentando com todas as pessoas, com todos os representantes, que os scanners e todo o aparelho que engloba imaginologia, visualização interna de estruturas, seja ela da área hospitalar, da área forense, da área industrial, tem que ser o técnico em radiologia, tem que ser o técnico ou o tecnólogo. Nós não podemos, por exemplo, instruir uma pessoa 1 ou 2 horas e colocar para manipular um aparelho que nós estudamos ele durante 2 anos, estudamos 3 anos em tecnologia e radiologia, estudamos mais 18 meses, 24 meses, fazemos um mestrado na área de radiologia, e geralmente alguém passa lá 2 horas sendo instruída e vai manipular. Então, isso deve ter denúncias, e existir denúncias, porque o profissional da área, tá bom, é o técnico em radiologia e o tecnólogo, para manipular aparelhos, tá bom, de imaginologia. Então, fica aí a dica de quem gosta dessa área, de defender, tá bom, a profissão. Observar que nos institutos médicos legais, no serviço de verificação de óbito, tá, ok? Nos portos, aeroportos, indústrias, ok? Nas áreas investigativas policiais, tem que ter o técnico em radiologia, o tecnólogo em radiologia, ok? E daí eu venho com essa imagem, ó. O que falamos hoje é o quê? Tecnologia. Técnico em radiologia, tecnólogo em radiologia, qualquer profissional da área de radiologia, tá, ok? Qualquer profissional da saúde tem que manjar de radiologia. Se atualize, se aprimorem em, tá bom, tecnologia. Faz um curso simples, um curso básico, depois vai se aprimorando, ok? Então, a tecnologia está em tudo, tudo. Ninguém esconde nada de ninguém, tudo é descoberto, ok? Tudo se descobre de uma maneira, por exemplo, quando se tem denúncia. Se não há denúncia, não há investigação. Se há investigação e manda arquivar o processo vai ser arquivado, a denúncia vai ser arquivada. Então, de tecnologia, excelente, ok? Mas o bom uso dela facilitará a ascensão profissional de qualquer pessoa da área técnica e tecnológica, ok? Aqui nessas 2 imagens inferiores, nós estamos visualizando scanners. Scanners precisa de manutenção, aparelhos de imaginologia precisa de manutenção, ok? Fica aí também uma dica para o ensino radiólogos, que façam cursos também de atualização em, tá certo, application, ou simplesmente manutenção de equipamentos, ok? De forma preventiva, preditiva. Existe a escassez desses profissionais, tá bom? Fazer a manutenção desses equipamentos. Equipamento desse não pode ficar parado por mais de 24 horas por falta de manutenção, tá bom? Se não faz a preventiva, faça a manutenção preditiva para ver se o negócio anda, não para tanto, ok? Aqui nessa segunda imagem inferior, no canto direito, nós temos, por exemplo, as tecnologias. Scanners de aplicativo não é, tá bom, ciência, ok? Pode ser senso comum, vamos dizer assim, mas não é ciência. Eu não posso ter nada que não seja patenteado servindo como scanners. Eu não posso ter nenhum processo onde eu baixo um aplicativo e verifico lá os meus ossos do punho, vamos dizer assim. Isso, tá ok? Não remete à não utilização desses recursos. Não sou contra. Só que não vai ser para a ciência cabível e a exatidão do seu uso. Okay? Então, tenham cuidado dessas tecnologias que o povo diz assim, tecnologia avançada. O nome tecnologia já é o suficiente, tá bom? Para o avanço. Mas alguns scanners por aplicativos simples, tá bom? Não é ciência, ok? Então, fica aí a dica. Quem quiser fazer perguntas, veja lá as perguntas que eu explico porque eu não gosto desse termo de scanners, tá bom? De aplicativos simples para investigação. Onde acontece o trabalho da radiologia? Aí não botei aqui, por exemplo, no Instituto Médico Legal e Serviço de Verificação de Óbito. A radiologia, ela está presente em todos os campos, ok? Na área industrial, na área investigativa, na área hospitalar, ok? Temos uma cultura de dizer que quando fala em radiologia, vem hospitais, vem imagem, ok? Você pode sim trabalhar com imagem, excelente, tá bom? Na área de saúde, na área hospitalar, na área industrial, ok? Na área investigativa, Instituto Médico Legal. Pessoal, Instituto Médico Legal, ok? O nome já diz, um instituto para análise de cadáver e de pessoas vivas, ok?
Temos uma tendência em dizer que Instituto Médico Legal já vem logo que só cadáver, só morte, tá bom? Exame de corpo de delito direto, exame de corpo de delito indireto. Você precisa passar para o Instituto Médico Legal para ser observado. Bom, processo de sexologia forense, ok? Análise do psicólogo, do psiquiatra, tá bom? Em grandes centros já existem esses profissionais dentro das ciências forenses nos institutos médicos legais. Então, não é só análise cadavérica, que é análise também, tá bom, do ser humano vivo, tá bom, que ainda tem lá os sinais vitais, tá bom, que está perto. Já os serviços de verificação de óbito, ele é mantido em 2 níveis, estadual e ou municipal. Eu não sei como acontece em outros estados, tá bom, mas em Alagoas, por exemplo, no outro estado que eu trabalho, o estado tem a participação para a manutenção do serviço de verificação de óbito e também o município. O Instituto Médico Legal, ele é estadual, ok? Eu não sei como o governo federal atua nessa parte como paritário, só creio eu que só a nível de estado, os institutos médicos legais. Então, bora lá. O paciente está internado numa unidade de emergência, vai a óbito. Ele precisa ir ao Instituto Médico Legal, levar o corpo? Não. O serviço de verificação de óbito já tem a equipe específica para fazer essa verificação de óbito, a análise e essa coisa toda, ok? Um acidente de trânsito, uma morte clínica, aí sim, quem vai fazer a análise? Morte clínica de pessoas que os familiares não fazem o reconhecimento do corpo, ou não faz o processo afetivo do corpo, serviço de verificação de óbito e pode ser encaminhado ao Instituto Médico Legal. Em caso de acidentes automobilísticos, de trânsito ou congêneres, é o Instituto Médico Legal que faz, tá certo, a remoção do corpo e a análise perinecroscópica da equipe, ok? Então, em alguns estados, o Instituto Médico Legal funciona atrelado à Polícia Científica, em outros estados, separados, ok? Perícia técnica, então todos estão atrelados ao Instituto Médico Legal e ao Serviço de Verificação de Óbito, geralmente quando as mortes são clínicas, bom? O paciente teve um ataque súbito, teve um infarto fulminante, então, se ele pode ser, tá bom, socorrido e ainda com sinais vitais da entrada no hospital. Então, ele vai para o serviço de verificação de óbitos, ok? Caso contrário, é o Instituto Médico Legal, dependendo da causa, que vai fazer a remoção após o comunicado, ok? O trabalho forense, ok? O que é que acontece? O trabalho forense, de modo geral, fica restrito ao trabalho em cadáveres? Não, ok? Existe outra prática forense que utiliza a radiologia? Vamos dizer assim, vamos ser humildes. Quase todas a radiologia vai estar presente. Pessoal, desmistificando alguns termos. Forense. Forense é o conjunto de, é o fórum de. Então, nós estamos aqui esta noite, tá certo? Em 25 de junho, tratando de conhecimento de uma área ainda pouco explorada, complexa, e que as pessoas têm medo, não sei por quê. Então, nós estamos fazendo o quê? Estamos estudando de forma forense. Eu tenho dados suficientes para transmitir a vocês, por um período de tempo curto, que é insuficiente falar de radiologia forense, em 1 hora e meia, ok? Mas, necessariamente, eu já estou transmitindo a vocês alguns conhecimentos que, daqui a poucos minutos, você já tem outro conceito. Então, forense significa o quê? Conjunto de, tá bom? Documentos, investigação, ok? Fatos, conhecimento, integração. Então, forense vem disso. O termo é jurídico, ok? Então, eu tenho uma prática forense. Eu tenho o quê? Eu tenho uma prática em radiologia convencional, mas a minha prática é em ciências forenses investigativa. O jurista tem a prática forense, então aqueles termos bonitos que eles utilizam, que muitas vezes é um termo que você lê e nem consegue interpretar muitas vezes o que é que ele quer dizer. Aquilo ali é uma prática forense, ok? Em algumas universidades tem o português forense. Nós da radiologia, vocês da radiologia, pratica termos forenses. Quando eu quero investigar joelho, qual o nome da articulação do joelho? Articulação sinovial complexa gínglima, tá ok? Condilar do joelho. Coxo femoral. O que é articulação coxo femoral? Poxa, articulação
tá bom? Ilioisco e pubis, forma um acetábulo, tá bom? Agrega quem? A cabeça do fêmur. Articulação sinovial esferoide complexa, tá ok? Diartrodial, coxo femoral. Esse termo que eu falei, apesar de enorme, é um termo forense. Onde eu chegar, tá certo? Seja aqui no Brasil, seja em Portugal, tá bom? Seja no Canadá, se eu falar esse termo, eu já estou falando um termo forense da área médica. Qual é o termo forense da área de radiologia? Radiopacidade, transluminescência, entendeu? Hipodenso, hiperdenso. Então, isso são termos forenses, ok? Mas quando fala da área, tá bom, de dados, fatos, aí eu venho para a parte jurídica, ok? Na área de ciências forenses, o que eu posso estudar? Olha tanta área dentro das ciências forenses que você pode estudar, se especializar. Criminologia, ok? Entomologia forense, que é perfeito, entomologia, o estudinho dos insetos lá na fauna cadavérica é perfeito. Antropologia, quem for estudar forense não pode deixar de estudar antropologia, está em escassez os antropólogos, ok? Nós precisamos também ter profissionais que valorizem esses profissionais para que tenhamos mais, tá bom, acadêmicos voltados para a área antropológica, ok? Toxicologia, que vem a área química, física, psicologia e psiquiatria, que está em ascensão, genética biológica, tá bom? Quem gosta aí, medicina legal, que se subdivide aí em médico legal e odontomédico legal, ok? Tem a parte odontológica, e a balística. Pessoal, isso aqui é o básico de ciências forenses, viu? O básico. Aí eu venho aqui, ó, nessa nossa imagem maravilhosa, ok? A nossa imagem radiográfica. Radiográfica quer dizer semiotécnica descritiva. Eu tenho o quê? Poxa, eu tenho, ó, se não der para enxergar aí o meu cursor, eu tenho 3 estilhaços de bala que estão o quê? Que ficaram alojados. Qual deles, tá certo, tem a maior predisposição de causar danos? Todos. Vamos analisar um por um, ok? Para que eu possa analisar um por um? Porque eu tenho que ter cuidado, porque só um pode ter levado a óbito. Eu não posso dizer que foram os 3. Eu tenho que saber o que aconteceu anatomicamente e morfologicamente. A imagem bem feita, bem posicionada, termos as modalidades utilizadas, mas aí eu já estou investigando essa prática, ok? O paciente pode não ter nem ido a óbito, mas eu já fiz a minha parte forense, a minha parte da radiologia forense. Analisei, investiguei e descrevi. E daí vem essa prática forense. E o trabalho? É só com cadáveres? Não. Eu posso trabalhar em aeroportos, detectando drogas ou armas das bagagens. Eu não preciso ter, por exemplo, o objeto humano. O objeto humano foi simplesmente quem cometeu o delito, mas necessariamente eu vou analisar o objeto, ok? Os presídios, cuidados na segurança, evitar entrar drogas, armas celulares nas instituições, é uma prática forense que você manipulando escândalos, você deve estar, tá certo? Dentro do processo de conhecimento da radiologia. Áreas de fronteiras, tá bom? Tráfico de drogas, ingestão de cápsula, tá bom? Contendo drogas, isso pode ser analisado por scanner, por imaginologia convencional, é uma prática de radiologia forense. Órgãos e empresas de segurança e fiscalização, aí vem a parte privada, ok? E a parte privada hoje, ela tem dado um boom nos processos, por exemplo, de scanners de imaginologia, seja ela móvel ou não, para que tenha também o respaldo do repasse de recurso. Então, por exemplo, as famosas vendas de empresas, de órgãos governamentais, as terceirizações, elas estão investindo muito nessa parte de imaginologia para minimizar, tá certo, ano. Qual deve ser o perfil da pessoa que deseja trabalhar na área forense? Técnico em radiologia, técnico em radiologia. Oi, professor. Essa é a terceira pergunta. Já é a terceira? Essa é a terceira. Me empolguei, não foi? Não, tranquilo. Assim, deixa eu voltar aqui, professor, peraí. Não, tá perfeito aí. Bom, deixa eu ver vocês. Bora embora. Já voltei, estou aqui. Voltei. Tá. O Alexandre, você tá aí? O Alexandre tá aí. E Alexandre, eu tô aqui. Eu não vou dizer para você que tá caindo meu cabelo, porque eu não tenho cabelo para cair. Mas é muita informação. É muita informação. Mas como já é do nosso roteiro, o Alexandre ele sempre tem a participação dele após a segunda pergunta, e ele sempre traz alguma coisa interessante. Ele faz assim, ele sai de cena
Já vai te ouvindo e está fazendo as pesquisas dele ali, olhando o chat. Vamos lá, Alexandre, com você agora. Beleza, Márcio. Realmente, como você falou, né, Márcio? Eu estou com algumas dúvidas sanadas, com outras criadas. Criadas, né? Isso é bom. E tem algumas participações no chat, sim, a gente já há pouco eu vou colocá-las, mas eu quero primeiro até tentar dar as minhas dúvidas, meus entendimentos, e ainda aproveitar ainda mais a participação do Natanael. Então, deixa eu ver se eu entendi, então, uma coisa que para mim é muito importante. A radiologia forense, primeiro que eu acho que é uma linha que deve ser derrubada agora para todo mundo estar participando, notoriamente, que não tem nada a ver assim, não é determinada pela questão de pessoas mortas. Não é isso, né? Não. Ela, talvez a melhor classificação seja investigativa, é isso? Isso. Essa é a palavra, né? Um outro ponto que eu acho relevante também deixar para a gente compartilhar com os colegas, assim, né? Na radiologia clínica, algumas vezes, eu durante os anos fui professor no curso de medicina, e a gente discutia muito isso. Às vezes o radiologista, o médico, quando ele bate o olho numa radiografia, ele sabe, olha, isso aqui é uma fratura característica de quem caiu e apoiou a mão. Ah, ele torceu o joelho, por isso que ele tem aqui o arrancamento de uma estrutura, né? De um fragmento. Aquele fragmento é característica de algum acidente ósseo. Pelo que você está falando, é isso também que acontece na forense? O cara bate o olho e fala, não, o que você está falando? O cara não caiu de cabeça, não caiu de lado, não foi tiro, ele não deu tiro. A radiologia forense ela é capaz de direcionar isso? É isso que ela faz? Isso. Além de direcionar, é o que eu digo, tem que arquivar e ver, por exemplo, se a família não concorda com determinado procedimento, não concorda com determinado, não vamos chamar de diagnóstico, mas de um parecer. O outro profissional, perito, tá ok? Ele deve ter conhecimento da área jurídica e da área forense, mas gente da área de imaginologia, e ele deve ter, ao final, 90% de certeza do que o primeiro profissional fez, tá bom? É aquilo que ele descreveu. Caso contrário, a parte jurídica, ela, por exemplo, descarta a imagem e segue por outro caminho, ok? Mas até hoje, eu já vi muitos casos de arquivamento e não de descarte. Então, o jurista, ele geralmente, ele não descarta a imaginologia como prova, mas ele quer, por exemplo, a segunda opinião. E é nessa segunda opinião que eu, profissional, que realizei a imagem, fiz a descrição, é que eu tenho que ser bom, ok? Porque eu vou comprovar quando o doutor Alexandre observar, o doutor Márcio Cubas, a doutora Sânia Cristina vai lá e investiga, observa, lê, dá praticamente o mesmo resultado. Eu não vou ser injusto com a imagem de incriminar ninguém, nem também vou ser injusto, como acontece, por exemplo, na Previdência Social, de não dar um benefício a alguém, porque muitas vezes o laudo é diferente da imagem. E daí, em 80% dos casos que requer Justiça Federal, é devido à falta de reflexão dessas imagens. Quem investiga? A parte, tá certo? Investigativa forense, que deve ter, consequentemente, a área analisada de imagens. É o que está acontecendo hoje. Você faz uma imagem, muitas vezes por algum erro, ok, de descrição do laudo, o paciente que tem uma espondilofitose, uma espondilolistese, ele vai perder o benefício, porque muitas vezes em outra clínica não encontrou a espondilofitose. Como é que pode? Como é que pode você ter uma doença osteometabólica em uma clínica e outra não? Ok? Então, essa é a parte investigativa. E, olhe, o objetivo, uma boa imagem, uma boa técnica, bons estudos, que facilitará também a justiça para aquelas pessoas, tá bom? Que geralmente passam por essa injustiça. Outro ponto que eu queria também aproveitar teu conhecimento, alguns anos atrás, eu junto com os alunos da medicina, nós fomos conhecer o projeto PISA em São Paulo. E tinha lá, a gente tinha a parte toda de radiologia, mas nós acompanhamos uma virtópsia, foi até um caso interessante, foi uma autópsia completa, tá? De um cadáver,
mas esse cadáver passou por uma tomografia computadorizada e analisamos também, em outro caso, uma ressonância, né? E é até legal te dizer isso para o nosso público aqui, o Brasil tem um dos maiores centros de pesquisa, que aí já vem uma pergunta minha, eu não sei se lá uma radiologia forense são um centro de pesquisa, porque lá realmente é um estudo que estuda cadáveres, né, através de autópsia, virtópsia, com tomografia, ressonância, peças e essas situações. Isso está dentro dessa grande área de radiologia forense, e como que você está vendo essas outras modalidades? Assim? Bora lá. Ó, na parte de investigação e na parte a qual eu atuo, é carente de pesquisa, ok? Então, por exemplo, nós analisamos muito a imagem, fazemos análise de crime, local de crime, perinecropsia, mas geralmente o registro não serve como pesquisa. Falta de equipe, a equipe é muito escassa, pode observar, a equipe, policiais científicos, são poucos, técnicos, tá bom? Em anatomia e necrópsia, é um caos no Brasil em relação, por exemplo, ao conhecimento e a pessoas para trabalhar. A Universidade Federal de Alagoas, hoje, tem uma vaga para, tá bom? Técnico em anatomia e ou necrópsia. Por quê? Se colocar só uma área, não aparece candidato. Ok? Então, na vacância de um entra outro. Então, tudo pode ser passível de pesquisa. O problema é que nós não somos instruídos a investigar, tá certo, catalogar, a colocar tudo em uma área para depois fazer a pesquisa. Não precisa ser uma pesquisa no momento. Você pode detalhar, guardar e depois comparar, como foi comparado aí, entendeu? A tomografia, a ressonância, em um único instituto, que é perfeito isso, para quem quer fazer mestrado, doutorado, especialização pós-técnico, então isso é perfeito, ok? São as modalidades. Eu estou curioso na pesquisa nos Estados Unidos com o uso do ultrassom em análise cadavérica. Não sei como eles vão fazer, já estou curioso e espero que esse ano ainda saia algum resultado. Lembrando a todo mundo, viu, pessoal, que esse centro, o PISA de São Paulo, que ele é junto à Unifesp, ele é aberto a visitas, você, em qualquer lugar do Brasil, consegue agendar. A gente já teve aqui a presença do Rodrigo, que é um dos operadores lá da ressonância no Radiologia em Casa, né? E eles têm um centro que você consegue, até em algumas situações, acompanhar ou entender um pouco mais a aplicação de ressonância de 7 Tesla em pós-morte, né? Em algumas análises de peças, e eles têm esse centro de virtópsia lá. Eu assisti já uma tomografia, foi realmente algo muito interessante, e como o professor já vem chamando muita atenção, com muitas possibilidades aí, e um crescimento enorme no mercado e uma necessidade aí para nós, né? Márcio. Beleza, Alexandre. Tô aqui, tá? Eu tô assim. Pode tocar aí. Natanael, é o seguinte, nós temos mais 2 perguntinhas. Eu vou pedir para você responder a terceira pergunta, e aí nós vamos falar, aí nós vamos falar da quarta pergunta. Então, a terceira pergunta é: qual é o perfil da pessoa que quer trabalhar na área forense? Na área forense. Vou responder de novo, meus. Responda só essa, depois a gente. Só essa. Só essa. Bora lá, professor. Veja aí se aparece. Não aparece aqui. Peraí, viu, prof? Eu gosto de mostrar os slides, porque às vezes tem alguma imagem, a pessoa fala muito, o aluno às vezes fica querendo ver como é que acontece na imagem. Vamos por aqui, expor, ver se agora vai. Ok, que eu saí. Aí, agora vai. Eu já estou vendo aqui um monte de perguntas que eu estou gostando aqui, mas eu não posso ler. Alguém lê aí depois de pergunta, né, professor? O Alexandre passa depois para ele. Dá para enxergar? Já estão vendo o slide? Pronto, tá. Slide tela cheia. Qual deve ser o perfil da pessoa que deseja trabalhar na área forense? Primeira coisa, técnico em radiologia ou tecnólogo. Pessoal, à tarde eu conversei com o professor Mário Cubas e eu fiz um adendo, e ele também, dizendo que precisava de um Q a mais, ok? Em algumas áreas de perícia criminal, de ciências forenses, é preciso ter um curso bacharelado, 2 pontos, ok?
Mas você pode, sim, dentro da área de radiologia técnica ou tecnólogo, ou da tecnologia, você fazer, por exemplo, um concurso voltado para auxiliar ou técnico, mas você não vai poder ser perito oficial, ok? Isso é uma dúvida que gera nos alunos de radiologia. Professor, se eu não posso ser perito, por que radiologia forense? É isso que eu estou lhe dizendo. Vai chegar um momento em que vai ter alguém que vai defender que o técnico e o tecnólogo tem que manipular os aparelhos. E você tem que lutar para seguir carreira. Para isso, eu tenho que saber o quê? Ó, anatomia, tá bom? Os sistemas, aqui, ó. Vocês têm que saber os sistemas, fisiologia, você tem que saber semiotécnica, pessoal. Semiotécnica é muito importante. Eu sou técnico em radiologia, você é tecnólogo, eu não preciso laudar para se chegar a um diagnóstico. Mas eu preciso ter um conhecimento do que eu estou visualizando, ok? Eu não posso dizer que eu estou visualizando a clavícula, não. Nessa imagem aqui, eu só estou visualizando terço médio da clavícula com articulação, o quê? Externo-clavicular, uma manubra external. Eu não vou dizer que eu estou vendo a clavícula por completo, porque eu não estou vendo, ok? Então, isso é o diferencial. Olha o arco da aorta aqui, eu estou visualizando. Eu contornei o arco da aorta, eu já transformei essa imagem em semiotécnica. Semiologia, eu vejo. Semiotécnica, eu descrevo. Então, eu descrevi. Aí diz o seguinte, sombreamento mamário com a direita, sombreamento mamário à esquerda, sexo feminino, não tenho como dizer que é sexo feminino. Se eu não tenho a clínica do paciente ou da paciente, eu posso ter um paciente aqui ginecomástico. Então, eu não posso dizer que esse sombreamento é feminino. Ah, professor, mas eu li o prontuário. Pronto, você lê um prontuário, você lê uma prova, um fato. Mas você não pode chegar e dizer direto que é aqui uma imagem radiográfica de uma senhora, de uma moça. Ok? Pode ser de um rapaz, de um senhor ginecomástico, tá bom? Com a mama volumosa, ginecomastia. Ok? Então, tudo isso requer o quê? Curiosidade. Então, além de você estudar no vivo, todas as modalidades, você agora tem que ser observado, entendeu? E observar na parte cadavérica. Isso quando você vai trabalhar lá, tá certo? Com os mortos. Se você for para a parte investigativa, convencional e geral, aí você vai fazer outro estudo na hora de fazer uma especialização pós-técnica. Então, as áreas: semiologia, semiotécnica, anatomia, fisiologia, as modalidades em radiologia são as mesmas, ok? São as mesmas. Você só não vai dizer ao paciente que inspire e expire, você está trabalhando com cadáver, ok? Você não vai observar a mala determinado por aeroportos e aeroportos e dizer que a mala fica quietinha e vai ser investigada, não. Então, isso você requer primeiro o conhecimento convencional e depois você passa ao conhecimento científico forense. Conhecimentos básicos, básicos dos básicos. Anatomia. Se eu não sei, por exemplo, aonde fica, tá bom? A articulação glenumeral, então eu tenho que voltar lá e estudar. Eu não posso dizer que a articulação glenumeral, ok, é o quadril. Eu não posso dizer, por exemplo, que o meu quadril é glenumeral. Primeiro eu tenho que ter o conhecimento anatômico, morfológico, claro, e outra coisa é entender onde está a localização. Antropologia, pessoal, quem gostar da área investigativa, estuda antropologia, ok? Faz um curso rápido, se quiser faz uma graduação, e é uma escassez enorme de profissionais de antropologia para trabalhar na área de investigação, ok? Fisiologia é a coisa mais bonita do mundo, estudar fisiologia. Professor, se eu não entendo anatomia, vou entender fisiologia, começa a gostar, tomar gosto, ok? Em tomo, em ressonância, em ultrassom, você precisa conhecer esse processo fisiológico, as transformações, tá bom? Por exemplo, os trajetos de líquidos ou não líquidos que acontecem no nosso corpo. Semiotécnica, eu bato na tecla direto. Pessoal, quando forem reformular grade curricular, coloca semiotécnica na pós, coloca semiotécnica no curso de atualização, ok? Porque você fica à mercê, muitas vezes, de bancas examinadoras de concurso, que cobra semiotécnica, e o aluno nunca viu semiotécnica, entendeu? Na graduação e no curso técnico. Por que cobra? Porque tem que cobrar. Se eu conheço anatomia, antropologia, fisiologia, sei posicionar, sei todas as modalidades,
e eu não sei observar a imagem, o que eu estou vendo morfologicamente na imagem, você não sabe semiotécnica, ok? Aí vem a cereja do bolo, direito e seus códigos. Quem for para a área investigativa, seja auxiliar, técnico ou perito oficial, tem que saber direito, tudo, professor. Não, o básico. Faz lá um curso de direito administrativo básico, introdução ao direito, ao Código Processual Penal. Você tem que ter noção do que está sendo observado. Lembra, tá bom, de algumas ferramentas, vamos dizer assim, os celulares da vida, as selfies da vida, que o povo faz de corpo, ainda no Instituto Médico Legal, em processo, tá bom, necroscópico, e envia para, tá certo, todas as redes sociais. A questão é ética e bioética. O biodireito também tem que ser estudado para que as pessoas, ninguém muda ninguém, mas você tem que induzi-las a não cometer tanto erro, tá, ok? Que você ou um parente seu não queria ter sua foto exposta, ok? Aquilo ali é passivo de processo. Nós todos somos passíveis de processo, mas eu tenho que ter um conhecimento básico para evitar processos, ok? Então, um pouquinho de direito básico, dos códigos processuais, dos códigos administrativos, é importante, tá bom? Quem quiser, por exemplo, se aprofundar, o Manual de Antropologia Forense, vai lá, baixa, lê, que é muito agradável de ler. Você vai começar a conhecer algumas características antropológicas da diferenciação do sexo masculino, feminino, criança, idade aproximada, essa coisa toda, ok? Professor, acho que essa é a quarta pergunta, né? Exatamente, Natanael. Então, pessoal, para vocês que estão assistindo, essa quarta pergunta que eu mandei para o professor Natanael, que é a cereja do bolo do nosso programa, foi assim, que é uma curiosidade minha, é uma curiosidade do professor Alexandre e das quase 120 pessoas que estão nos assistindo agora. Ó, coisa boa. A pergunta para o Natanael foi a seguinte: qual caminho o profissional da radiologia deve seguir para conseguir uma colocação na área forense? Cursos, nível de formação, onde fazer e tantas outras informações que você possa nos passar, Natanael. Fica à vontade. Bora. Olha lá. Qual o caminho? Primeiro, querer, né? Querer é poder, querer é vencer. Só que eu também queria muita coisa, tá certo? Antes da graduação, ok? Como eu falei com o professor Cubas logo pela tarde, ok? Pela minha experiência, eu com quase 40 anos, tenho 39 ou 40 daqui a uns dias, então, aos 16 anos, eu passei em 5 vestibulares. Eu tive que escolher um. Bom, eu poderia ter cursado 2, okay? Mas eu achei muito egoísmo você pegar uma vaga em instituição pública, tá bom? E a outra vaga também, então já tinha a minha, deixava para o próximo. Eu fui estudar, por exemplo, com 16 anos, a minha primeira graduação, com 21 anos eu já era especialista, e fui fazer residência. Daí, dentro dessa própria área do querer, do poder, do vencer, ok? Quando você quer fazer alguma coisa, você consegue, com todo sacrifício, consegue. Para quem, tá certo, quer seguir, qual a colocação? Então, o ensino médio, você vai fazer o técnico em radiologia, pode seguir a área de radiologia forense? Pode. Vai depender do concurso, da seleção que você vai fazer, ok? Como eu já falei, auxiliar técnico em perícia é uma escassez enorme e você pode observar uma concorrência enorme e ainda sobram vagas, porque além do conhecimento básico da profissão que você escolheu, por exemplo, técnico em radiologia, você tem que ter, tá bom, a mais um pouquinho de conhecimento sobre a área jurídica básica, mas é um básico, pessoal, que se você atrelar à realidade, você consegue entender. O ensino superior hoje, tá bom, a tecnologia em radiologia, o tecnólogo, dá oportunidades enormes, vastas, para que você entre no campo investigativo. Porém, pessoal, eu coloco aí 2 pontos, reticências, vírgulas, parênteses, da seguinte forma. Tem uma dúvida de todos os acadêmicos, ok? Por que, professor, em alguns editais não tem vaga para o técnico ou tecnólogo em radiologia da área, tá certo? Das polícias científicas, da área de segurança pública, porque ninguém brigou ainda. Aí eu pergunto,
Quem manipula os aparelhos de imaginologia nos institutos médicos legais? Ora, técnico em radiologia ou tecnólogo, cedido. Não pode. Não pode. Eu vou ceder direto, eu vou ceder sempre o profissional da radiologia para a área de segurança pública? Não. Convençam, tá certo? Os políticos convençam esse pessoal que defende a radiologia, que defende a medicina, defende as áreas da saúde, que para manipular o exame por o aparelho por imagem, é preciso ter o curso, e eu não preciso ceder. Abra um edital com 2 vagas, 3 vagas para técnico em radiologia, tecnólogo, porque lá tem o aparelho, quem comanda o aparelho é o técnico ou o tecnólogo, ok? E daí você tem que seguir, tá bom? Ascender dentro da carreira. Você pode ser cedido durante 20 anos. Você continua sendo lá, por exemplo, da Secretaria de Saúde do Estado, ok? Que deveria, desses 20 anos, você já está sendo promovido dentro da Polícia Científica, ok? Para cargos, mesmo continuando na mesma função. É diferente, pessoal, essa questão de ceder. Ah, eu estou cedido, mas sou da CESAL, mas trabalho lá no Instituto Médico Legal. Por que não teve uma seleção ou colocaram você direto na segurança pública para que você possa gozar de todas as prerrogativas legais da profissão, da área pericial, da área, tá certo, de ciências forenses. Ok? Então, bora lá. Concursos. Professor, concursos vai ter para a área específica forense? Não vai ter. Não vai ter, por exemplo, não vai estar no edital dizendo que você, técnico ou tecnólogo, vai ser técnico ou tecnólogo da área forense. Não. Aí vem, tá certo, as famosas seleções, que em alguns estados já acontecem essas seleções para a área, por exemplo, investigativa, área forense, Instituto Médicos Legais, Serviço de Verificação de Óbito. Então, quando vocês forem fazer concursos, leiam o edital, contestem o edital, para que a coisa daqui a alguns anos mude. É muito fácil abrir 100 vagas para técnico em radiologia e pegar 20 técnicos em radiologia e colocar na área de segurança pública, ok? Por termos de sessões, ok? Mas não seria mais fácil pegar esses 20, colocar no edital para a área de segurança pública, ok? E necessariamente você ascender como profissional daquela área, não abre vaga para médico, para fisioterapeuta, para enfermeiro, para odontólogo nas seguranças públicas, tá bom? Por que não os estados também prover, tá bom? O técnico em radiologia para os hospitais, para os institutos de criminalista, tá bom? Dentro da área de quartéis, da área de polícia, de uma forma geral, ok? Salário. O salário é bom, ok? Então, professor, como é que o senhor conseguiu entrar nas ciências forenses? Eu tive que, tá bom, por curiosidade, fazer a fisioterapia, depois fiz biologia e a radiologia. Só que eu sou da área como biólogo, ok? Então, necessariamente, eu observo essa característica de radiologia. Depois, eu fui para a investigativa e fiquei só em imagens. Então, eu observo cenas de crime, áreas de crime, local de crime, pelinecroscopia e essa coisa toda. Problema também, é muito fragmentado essa área, porque nós não temos só o perito. Então, você é perito em quê? Ok? É a mesma coisa que falar. Você é técnico em radiologia, você é geral, mas você trabalha só em ressonância, em tomografia. Na medicina, você é o quê, professor? Ok? Eu sou traumato-ortopedista, você é médico legal, eu sou, por exemplo, da área de reumatologia. Então, são áreas fragmentadas iguais na área forense. Você vai encontrar o perito grafotécnico, o papiloscopista, você vai encontrar o perito entomologista, o perito em arquitetura, em engenharia. Ok, pessoal? Então, é muito fragmentado. E o salário, professor? O salário depende do estado, ok? Por exemplo, no último concurso em Alagoas, ok, vou falar de Alagoas, você tinha um salário aproximado de um perito de 9 mil, 11 mil. A carreira, 22 mil, 23 mil. É um salário bom, dá para sobreviver, dá para passar um mês, ok? Tranquilo, ok? Mas para isso você tem que ter um Q a mais. Esse Q a mais é o quê? Além da área de radiologia, eu tenho que estudar um pouquinho de direito. E, se possível, um bacharelado, para que você possa, por exemplo, gozar de todas as prerrogativas que o cargo necessita, o que a sua função vai exigir de você, ok? E daqui a 10 anos, professor, não sei nem se eu estou vivo. Vai estar,
ok? Por quê? Você tem que ter força de vontade. O salário que vai cair na sua conta depende de você. Se você se contentar, pessoal, com 5 mil reais por mês, você vai ter 5 mil. Porque vai chegar um momento em que, eita, meu salário já está em 5 mil, não vou estudar mais, está ótimo, não era o que eu queria? Mas quando você chega nos 5, você quer 10. E o que é que eu quero fazer? Estudar mais. Esse momento aqui, essa hora rápida, essas 1 hora e meia, 2 horas, isso é um diferencial enorme, ok? Que acontece na vida de cada um e vai acontecer sim, quando você se programar para estudar. Respondido? Respondido, professor. Vamos lá. Eu tô vendo aqui pela câmera o Alexandre ali, ele está cheio de perguntas. Perguntas. Quer que eu termine os slides e eu fico só respondendo? Não, pode tirar o compartilhamento, vamos encher a tela aqui para o Alexandre fazer a participação, para depois a gente dar continuidade aí. Então, na hora, deixa eu... Bem, até vou fazer também algumas colocações do chat, mas uma coisa, acho que, para a gente elucidar, que para mim também foi muito esclarecedor, é assim, o cara que é técnico, então, ele tem a possibilidade de entrar como auxiliar, né, nessa área, e dentro dessa área ele vai ser muito bem querido, porque ele traz esse conhecimento da radiologia, que lá dentro ele poderá aplicá-la e até se tornar um profissional diferencial. Eu acho que essa é a primeira linha, vamos dizer. Isso. A segunda linha é esse tecnólogo também com essa possibilidade, talvez com uma bagagem, pelo menos teórica ou de formação um pouco maior, ele tem esse caminho para poder seguir, correto? E todos devem ainda ter essa possibilidade. Duas vertentes que eu entendi. Uma delas é que, como essa parte investigativa forense, ela tem várias outras áreas de atuação, você pode estar entrando dentro dessa área, querendo ou até atuando na radiologia, e depois derivar ou também atuar com outras áreas dentro da área forense investigativa. Isso. E ainda, para ganhar esses 22 mil aí, o cara deve, que eu acho que é uma coisa que a gente reforça aqui, né? Todo esse conhecimento é libertador, eu acho que é o que aconteceu com o Natanael, o que acontece com o Márcio, o que acontece comigo. Esse bacharelado, essa outra graduação, vai te abrir a possibilidade de você atuar de fato como perito e ter uma carreira ainda mais promissora e entregadora também, porque você leva a radiologia na bagagem. É isso, professor? Perfeito, perfeito. Adorei isso. Perfeito. Adorei isso. A gente tem que arrumar um jeito, Márcio, de fazer uma deixa mais curta para todos entenderem o quanto essa informação é importante, porque é uma dúvida. E todas elas, né, Natanael? Aí entra um outro detalhe. Devem buscar conhecimentos específicos da radiologia forense. Independente aonde você está nesse pacote todo aí, não é isso? Isso. Queria até fazer uma comparação com tudo que o Natanael falou. Eu acho que as pessoas que estão assistindo já assistiram aquela série CSI. Sim. Acredito que quem não assistiu, indico que assista, porque lá fica claro uma coisa. Lá a gente vê. Eles não são policiais, eles são cientistas. Sim. Cada um tem uma formação específica, que é onde eles acabam atuando mais, porém, eles acabam trabalhando de uma forma geral em todo esse processo forense. Então, você pode ter como o Natanael, ele tem a formação dele em biologia, em tecnólogo, fisioterapeuta, astronauta, o homem é tudo. Né? E aplica todo esse conhecimento dentro do processo forense. Então, eu acho que o que o Alexandre falou assim, uma deixa mais curta. Então, assim, técnico ou tecnólogo em radiologia, né? Tem que buscar os editais de polícia científica, de forense, né? E buscar mais conhecimentos para engrandecer, e na hora de chegar ali, eu vou fazer a radiologia forense lá, tá? Mas eu vou trabalhar com outras coisas também, onde entra o conhecimento anatômico, fisiológico, patológico, a parte de direito, porque pelo que eu entendi, a ciência forense ela tem uma ligação direta com a área de direito, né? Isso. Andam de mãos dadas. Então, nós temos aí, Alexandre, uma
coletânea de conhecimentos. Né? É uma Eu coletânea. acho que o mais legal, sabe o quê, Márcio? Que a pessoa tem que entender que para a pessoa atuar na área, na radiologia, né, no ambiente forense, investigativo, criminal, perícia, ele leva na bagagem uma vantagem, que é a radiologia. E, através disso, você tendo esse entendimento, você vai navegar dentro dessa especialidade. Isso. Não é impeditiva, ela é uma bagagem que você está levando, que você vai ter que levar outras bagagens para você ter sucesso também nessa área, como algumas outras áreas exigem também. O pessoal está cheio de pergunta aqui, Márcio. Agora vamos responder. Já vamos responder já. Mas antes, Alexandre, eu acho que vocês dois vão concordar comigo. Ele ficou muito claro. Se, para ser um bom profissional da radiologia, técnico ou tecnólogo, eu tenho que ter uma educação continuada. Para ser um profissional da radiologia, ser forense, eu preciso dessa educação continuada, só que num leque muito maior de estudo. Muito maior. Muito maior. O segredo é estudar. É isso, Estudar. Isso. Perfeito. Alexandre, pode passar as perguntas para o Natanael aí. Vamos ver o que o povo está falando, né? Vamos ver aqui. A Flaviana Dias. Acabei de terminar meu curso técnico em radiologia. Não fiz meus estágios ainda. Posso fazer uma especialização dentro da radiologia? Eu já vou até respondendo algumas para poder. Sim, né? O ideal é que ela termine o curso, faça esse curso da melhor maneira, esse curso técnico dela, aproveite da melhor maneira esse estágio e, a seguir, comece a buscar especializações para você encontrar o que você se sente mais feliz fazendo e entender o que o mercado também está precisando, porque felicidade não paga a conta da gente também, né? A outra, sou PCD com laudo, Bruna Carvalho, tenho escoliose, mas não me atrapalha em nada fisicamente. Posso fazer a prova para perito? Eu já vou responder que não, porque a prova de perito exige um bacharelado. O especialista está aí para me corrigir. Mas, em alguma área parecida, existe cota? Cota, hoje ela é uma lei federal, não é isso, professor? Então, em todas as áreas, ela tem, desde que essa deficiência não seja restritiva à execução daquele trabalho à população. É isso, professor? Isso. Bruna, na área de perícia, como o professor falou, faça um bacharelado se quiser ser perito oficial. Caso contrário, auxiliar de perícia, não há necessidade de curso técnico, veja só. Só que há um diferencial na prova prática, ok? O que você tem? Técnico em radiologia, fiz um técnico em anatomia, fiz um técnico em química, já é o diferencial. Quando você, tá bom, assumir, e se a vaga for direito seu do edital, não há necessidade de entrar, tá bom, com um pedido, mandado de segurança. Caso contrário, você faça a seleção geral e seja aprovada, e a área exija, por exemplo, algumas conformidades de deambulação, ok? Mesmo você não tendo a limitação para a deambulação, você pode ficar, tá bom, restrita à parte administrativa forense, ok? Que é a recepção, arquivamento, datação de características e de papéis, ok? Que necessariamente você, tá certo, está garantida e respaldada por lei. O que não pode é que você, por exemplo, concorrer a um cargo, a uma demanda geral de vagas, quando só tem 1 ou 2 vagas, e depois você entra na justiça pelo quantitativo de notas para ocupar o cargo. Então, vai ser indeferido. Mas isso não impede, seu processo patológico, tá certo? A sua alteração morfológica não altera, tá certo? O compromisso com o cargo, desde que seja na parte administrativa e que não requeira esforço a partir dos movimentos da região lombar até a região de joelho. Por isso que nós pedimos, por exemplo, uma escanometria, alterações radiológicas para ser analisada, tá bom? Para que esse profissional ele possa assumir o cargo. Isso é o que fazemos lá nos processos de seleções, ao qual eu faço parte, né? Que eu também pego, por exemplo, algumas atividades, algumas questões, tá bom? E faço vendo, tá certo? Por isso que muitas vezes eu não participo de alguns cursinhos preparatórios para concurso, porque eu não posso,
tá bom? Dentro da prerrogativa da lei, nem parente de primeiro grau pode fazer cargos, tá bom? A qual eu tenha participação na elaboração das provas, ok? Mas Bruna pode sim fazer tranquilamente. A outra pergunta legal aqui, Natanael, é da Patrícia Barbosa. A Patrícia Barbosa está fazendo um curso técnico de radiologia. Depois da tua palestra em Arapiraca, despertou interesse nela em alguns cursos, né? E a pergunta dela tá: você acha que ela, como é estudante do curso técnico, despertou interesse nessa área forense? Você acha que ela deveria fazer um curso de tecnólogo ou qual outro curso que ela deveria já fazer, né, para poder atuar de repente na área de perícia mesmo criminal? Bora lá. Você pode fazer, doutora Patrícia, né? Eu chamo todo mundo de doutor. Da seguinte forma: o que é que eu quero? Tá bom? Eu não quero ser perito, mas eu quero trabalhar nas ciências forenses, então eu já tenho o curso técnico. Então, nos editais, o auxiliar em perícia, ok? Já requer o nível médio, sem nível técnico. Você já tem, doutora, um diferencial que é o técnico. Então, você pode concorrer à vaga de auxiliar. Você não vai poder concorrer à vaga técnica em perícia forense, ok? Que o edital ele é muito claro. Quem é o técnico forense? Poderá ser de nível médio, concurso técnico específico, ele especifica no edital, ou simplesmente, ok, ele pede o bacharelado, que tá certo, o empecilho da seguinte forma: por que o tecnólogo não posso concorrer ainda como perito oficial? Porque, pessoal, ainda tem pessoas com pensamento pequeno que realiza, tá certo, a escolha da banca, faz o edital, achando que tecnólogo não é nível superior, ok? Veja que nos países desenvolvidos, o desenvolvimento se dá na base técnica e tecnológica, ok? Lá eles têm o bacharelado como investigador, como pesquisadores, ok? Mas no Brasil, tá bom, tem ainda esse rol. Mas para a área forense, a senhora ou a senhorita pode, doutora, fazer tranquilamente para a área de auxiliar, tá bom? Em perícia. O perícia, pessoal, quando nós falamos, não é porque você vai acompanhar a abertura cadavérica, não, ok? Não é que você vai fazer o processo de autópsia ou necrópsia. Você vai acompanhar, por exemplo, a equipe na cena do crime. Uma simples imagem que você faz, você já é auxiliar, tá bom? De perícia. É isso a função da área. Daí, dentro da área de auxiliar e técnico, não há ascensão, tá bom? De planos de cargos e carreiras, a não ser a nível horizontal, que é de salários, mas não há mudança de nível de escolaridade. Adicionais existe, mas enquanto a isso, níveis não há. Por exemplo, eu não posso entrar com ensino médio, daqui a 10 anos, eu como da área forense, já ser perito oficial. Não vai ter essa possibilidade. Mas para trabalhar já com ensino médio, já pode ser auxiliar, ok? Que é uma carência enorme de auxiliares, uma carência de técnicos enorme da área. Eu acho bonito em alguns institutos médicos legais que profissionais vai lá, põe a massa porque está faltando o técnico em necrópsia, o técnico em perícia, ok? Bem, acho que a resposta aqui do professor Natanael também responde a colocação da Júlia Machado, né, que ela também é uma tecnóloga, recém-formada, e que pensa em fazer uma especialização na área forense. Eu acho que é importante muito deixar claro aqui, Natanael, até se ele corrige, que qualquer capacitação ou especialização de radiologia forense, ela vai trazer o conhecimento para esse profissional atuar na área. E não é questão, ele não vai habilitar esse profissional para atuar na área. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro para todo mundo, que o Natanael deixou muito claro. Quem vai atuar na área forense, investigativa, policial, tem que passar por essas etapas ou diferentes níveis de concursos que existem de auxiliar ou outras carreiras dentro da área forense. É isso, né, professor? Isso mesmo. A Dilma, inclusive, se é a mesma Dilma, nós sentimos a tua falta no Congresso em Arapiraca, viu, dona Dilma? Não sei se é a mesma, mas se não é a mesma, o recado já fica dado aqui também, né? Aqui a gente também é assim, viu, Natanael? A gente agrada, mas de vez em quando a gente também dá... Mas a Dilma aqui, ela está só colocando, né, que em presídios, os agentes que operam os scanners
Eu acho que o professor já fez aí uma citação sobre isso, e infelizmente a gente, até na própria forense, ele deixa claro isso, a gente ainda tem muita área para ocupar que outros colegas estão ocupando por uma desordem ou da atividade deles, ou talvez até da atividade nossa, né? Isso. Eu acho que é isso que o pessoal colocou aqui até agora, Márcio. Muita gente do Brasil inteiro aí, né? Já passamos de 120 pessoas, né? E acho que as perguntas que estão aqui no chat, todas foram bem colocadas. Bem colocadas. Ô, Natanael, vamos dar sequência aqui. Eu me empolguei aqui, eu esqueci de preparar meu vídeo, então hoje vai ser em vinheta mesmo. Agora a gente vai para a terceira parte do programa, que é o que eu vivi na radiologia. Né? Esse é o nosso segundo bloco. Nessa parte, Natanael, que eu vi na radiologia, a gente pede sempre para o convidado contar aí um pouquinho da sua história, mas assim, de uma forma assim, algo que te marcou, algo que, assim, é aquela coisa assim, do que você viveu até hoje, assim, isso eu vou levar comigo para o resto da vida. Esse é o que eu vivi na radiologia. Esse é o seu minuto de vivência agora, Natanael. Conta para nós. Eu posso pôr slide? Pode. Posso, né? Vou pôr. Rapidinho que eu coloquei lá alguma coisa, alguma colinha, para não esquecer, nem deixar o pessoal sem o conhecimento. Bora lá, Natan. Uma tela inteira. Aí. Depois eu quero responder uma pergunta. Eu acho que foi alguém que perguntou sobre o concurso da UFAL. Eu quero esclarecer, viu? Eu acho importante, porque quanto mais concursos sem candidatos, a banca vai entendendo, tá bom, que aquela vaga pode ser ocupada por outra função, e daí vai ficando cada vez mais escasso, porque não aparece candidato. O que eu vivi na radiologia, então, curiosidade e angústia, bom, é uma experiência minha na fisioterapia. Eu tive uma disciplina chamada radiobiologia e imaginologia, tá, ok? Uma disciplina que me deixou curioso, tá bom, por saber mais, e me angustiou muito quando eu comecei a trabalhar na unidade de terapia intensiva, que eu precisava conhecer, por exemplo, a semiologia semiotécnica da patologia, para que eu pudesse manipular o ventilador mecânico, para que eu pudesse, por exemplo, melhorar a ventilação do paciente, tá bom? Desmamar o paciente, extubar o paciente, e eu não tive na faculdade. Por exemplo, eu tive a disciplina, e o professor, ele era tão honesto que falava que por ser, tá certo, concursado, ele não teve como não pegar essa disciplina, porque a disciplina que tinha, vamos dizer assim, sobrando para ele era aquela. Então, me angustiou, porque eu precisei na fisioterapia, na UTI, e eu não tinha. Então, quando surgiu a radiologia na Uncisal, eu sou da segunda turma, eu fui fazer o vestibular, entendeu? E na hora que eu fui aprovado, foi a mesma coisa, a mesma sensação que eu tive de ser aprovado em medicina, entendeu? Então, eu passei os 3 anos da minha vida me dedicando à radiologia e automaticamente, tá ok? Eu já tinha especialização, já tinha residência, eu nem precisava mais fazer mais nada, mas eu fui estudar. Então, eu fui estudar o seguinte, na imaginologia, tá certo? O que eu posso observar semiotecnicamente na área de terapia intensiva? Então, isso me abriu, assim, oportunidades até hoje, ok? Até hoje, quando eu faço concursos. Bom, hoje mais não, que já estou nos meus, mas quando eu presto seleção para alguma coisa que eu coloco lá, por exemplo, a pontuação da radiologia, isso me enche de lágrimas nos olhos, eu fico emocionado, ok? Quando a professora Cristina Câmara, em memória, que já se foi, que era coordenadora da época do curso de graduação em radiologia da Uncisal, ela me convidou para ocupar a cadeira de biossegurança em radiologia, porque o professor iria se ausentar para o doutorado. E eu tinha que, tá certo, estar todas as sextas-feiras, tá bom, da minha cidade, Arapiraca, a Maceió, 120 quilômetros, mas todas as sextas eu tinha que estar lá para 4 horas de disciplina, e eu cumpri as 4 horas de disciplina durante um período, todas as sextas, às 80 horas. No segundo semestre, o professor continuava lá no doutorado dele, foi oferecido ao professor Natanael 6 disciplinas em períodos diferentes, ok? Então, já pensou o privilégio de sair de uma graduação, de uma universidade, e retornar
a sua casa sendo professor, então foi gratificante demais. Ok? Depois, participei do processo seletivo de professor, substituto depois, tá bom? Eu fiz o concurso, fui aprovado, ok? Com outros professores, professora Denise e outros professores que fazem parte do curso de radiologia, ok? Investigação e curiosidade em ciências forenses sempre me chamou a atenção, ok? Que eu imaginei o seguinte, se o pessoal faz tanta pesquisa em medicina, odontologia, fisioterapia, nutrição, e cadê a pesquisa na imagem? Cadê as imagens que não aparecem nesses artigos? Ok? Então, eu fui estudar ciências da saúde. Depois surgiu a oportunidade de estudar ciências forenses, e eu fiquei apaixonado, tá certo? Quando, na pós-graduação, tinha lá radiologia forense, que era uma das disciplinas. Foi o melhor final de semana que eu tive dentro da imaginologia, porque tinha radiologia forense. Então, o professor passava vídeos, mandava, por exemplo, que nós fizéssemos apresentação de casos, e esse caso citasse que se há necessidade ou não da imagem, tá bom? E todos eu colocava a imagem, mesmo que eu recebesse crítica, tá bom? Defendendo, mas ele falava, mas não é essa imagem, não cabe nesse momento, mas poderia, deveria, ok? Então, radiologia me abriu oportunidades. Radiologia forense, um leque, ok? Um leque em ciências forenses, tá bom? Amo o que eu faço, ok? Aí, professor, trabalha muito? Não, mas a responsabilidade é enorme, ok? Muito, muito, muito. Cenas de crime, você não sabe o perigo que você corre ali, ok? É diferente você estar na parte administrativa dos institutos ou dos serviços, e é diferente quando você vai na área de crime, ok? Que você sabe que muitas vezes o criminoso está ali, tá certo, que cometeu o homicídio, que cometeu o crime, você não pode fazer nada. Mas você pode fazer a coisa bem feita para que dê tudo certo lá na frente. Então, essa é a minha vivência na radiologia, ok? Então, sou professor de algumas universidades, concursado no estado, no município e em 2 universidades, cumpro o meu papel de professor de radiologia, ok? E, vamos dizer assim, não sou apaixonado, eu amo radiologia, é a minha vida, ok? Dúvidas? Maravilha, Natanael, maravilha, cara. É assim, a gente sempre ouve dos nossos convidados aqui, dos professores palestrantes, cada um tem uma história interessante, cada um tem uma vivência, tem um... Assim, é interessante porque as pessoas que nos assistem, elas acabam descobrindo que, por exemplo, o Natanael, ele não surgiu na radiologia forense. Ele teve toda uma trajetória, ele começou lá, assim como o Alexandre, a gente não brotou aqui no Ensina Radiólogos, teve toda uma trajetória para chegar e construir isso, né? Então, é bem legal, e assim, só mostrou aqui o quão importante na sua formação profissional foi o estudo. Isso. Né? O estudo ele foi muito importante aí. Então, fica a dica aí, pessoal, que a gente sempre passa para todo mundo. O pessoal tem que estudar, independente da área que você quer seguir. Se você já viu que você quer se aventurar pela área forense, tem bastante coisa para estudar também. Então, é bem complexo, é muito interessante. Isso. A gente vai precisar de um segundo momento com o Natanael para falar de tudo que é preciso, né? Bom, isso. Vamos lá agora para o nosso último bloco. Alexandre, já está por aí, Alexandre? Para a gente falar do FIC. Estou sim. Estamos aqui na última parte, a gente já vai para a parte do sorteio, não é isso? Agora eu fico sabendo que você dá aqueles recadinhos importantes da Ensina Radiólogos que só você sabe dar. Márcio, a gente tem muita coisa, né? A pessoa tem que acompanhar a gente aí pelo site da ensinaradiólogos.com. A gente tem compromissos agora, a gente para um pouquinho, mas a gente teve bastante evento no primeiro semestre. Segundo semestre, ou nós estamos fazendo, ou estaremos aí, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, São Paulo, Salvador. Vamos estar no evento aí de Sergipe, né? Do Jonas. Então, a gente tem uma agenda extensa nesse semestre. Não perca o Radiologia em Casa, sempre o último domingo do mês, né?
E a gente está com muitos produtos novos que vão ser lançados, tem muita coisa boa, muitas outras especialidades, e a gente está acabando de preparar muito material de qualidade para vocês todos aí. Eu vou aproveitar, Márcio, e me despedir, porque eu tenho um compromisso agora, exatamente agora às 9h30. Eu sei que vocês vão fazer uma parte final. Quero agradecer muito ao professor Natanael, todas as vezes que a gente convidou ele para estar junto em algum evento, algum trabalho que a gente estava com a gente, ele recebeu com a gente com a palavra que ele usou, né? Ele tem amor pela radiologia, ele tem amor pela docência, então ele veio de coração. E eu vou falar a verdade, eu adoro encontrar pessoas assim. Eu acho que o que eu tenho mais de legal, eu falo isso nas minhas palestras, é encontrar pessoas que iluminam o caminho, que com essas que a gente quer andar, né? Elas fazem a luz da gente brilhar muito mais, por menor que seja a luz da gente. Você é um amigo, é um querido para a gente da radiologia. De verdade, eu estou falando isso que você está aqui, não, porque é o que a gente sente quando você sobe, quando você chega, e isso eu acho que é uma missão que a gente tem, que é uma missão que você também tem. Então, obrigado, parabéns. Espero que a gente possa fazer muita coisa juntos novamente. Eu vou estar me despedindo por aqui, mas o Márcio vai estar terminando com vocês. Obrigado a todos que estão com a gente aqui, mais de 120 pessoas aqui, fazendo esse sucesso que esse radiólogo é. Márcio, com você, obrigado, parabéns pela excelente condução mais uma vez aí. Valeu, Alexandre, obrigado você por participar. Boa noite. Obrigado, professor. Disponha sempre. Bom, dando os últimos recados aqui, próximo mês, dia 30/7, o próximo Radiologia em Casa, entra aí, já entra no nosso circuito. O mês de agosto, nós vamos ter um curso de supervisão, qualidade e segurança do paciente aplicado. É um curso online, ao vivo, com o professor Paulo Defines, aqui de São Paulo. Então, acessa lá o site, dá uma olhadinha lá, que você vai ver, tem o conteúdo desse curso. Bem interessante. Eu em Arapiraca, aí em Alagoas, eu falei bastante nas escolas a respeito do cargo de supervisor para o técnico e para o tecnólogo, né? Então, está aí um curso, parceria com a Ensina, vamos realizar. Natanael, como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. Então, antes da gente fazer o sorteio, eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais da nossa fala de hoje, para depois a gente partir para o sorteio. Pessoal, agradecer, ok? Algumas perguntas. Como é que eu faço para responder? Eu que fiquei curioso com algumas perguntas, viu? Eu posso responder agora, se quiserem, se tiver tempo, mas eu coloquei aqui um slide, que eu não vou expor, mas eu coloquei aqui no meu computador lateral, ok? Sobrando vagas, ok? Poxa, em um país em desenvolvimento que sobram vagas, é porque é carente também um pouquinho de conhecimento e muitas vezes força de vontade de quem faz acontecer. Então, vocês prestem atenção na hora de fazer o curso, tá bom? Algumas áreas que você se identifica e a área também que está necessitando. Então, ciências mortuárias, ok? Vamos fazer depois, professor Márcio, uma outra live, outro curso, falando ou complementando a radiologia forense avançada. Então, áreas mortuárias que nós temos uma necessidade enorme no Brasil todo. Bora lá. Necrópsia, técnico em necrópsia, ok? Carente enorme, tá bom? Não é à toa, respondendo a pergunta aí de um colega, que eu não sei quem, falou e o concurso da UFAL, ok? Auxiliar em anatomia ou auxiliar em necrópsia. Deveria ser uma função só, auxiliar em anatomia, ou outra vaga para auxiliar em necrópsia. Pela carência, colocou para que tenham candidatos, porque senão não vai ter candidatos. O que tem de vagas que fica sem candidatos, vocês não imaginam pela falta, entendeu, do curso. Então, necrópsia, papiloscopia, tá bom? Existe uma carência, hoje já não tem mais aquela tanta exigência nos concursos, que o papiloscopista tem que ser isso, aquilo, outro. Sabe por quê? Porque se você exigir demais, não aparece candidato, e a função, o cargo fica lá, vago, e não tem como dar continuidade ao processo, tá bom, forense. Cremação, tá ok? Agenciamento funerário, tanatopraxia. Pessoal, tanatopraxia, quem gosta de cadáver, tá bom? É um show, ok? Você estuda muito bioética, ética, anatomia, só que não aparece ninguém na hora que tem vaga para assumir, tá bom? Você liga para as pessoas, você não fez o curso,
de tanatopraxia, você quer? Não posso, já estou trabalhando, já estou fazendo isso, aquilo, outro. Então, veja aí a área tanatopráxica, tá bom? A carência de profissional, assim, um boom, tá bom? De vagas aí ociosas. Necromaquiagem, isso aí não posso nem falar, porque praticamente nem existe profissional, os que tem já são todos bem empregados, mas não aparece mais ninguém para fazer o curso. E reconstrução facial, ok? Atrelado à tanatopraxia, não tem profissional. Então, vejam aí onde vocês podem fazer, ok? Se o ensino radiólogos pode propor futuramente um curso desse, porque a quantidade de vagas, tá bom? E a quantidade de cadáveres que são realizados. Um processo, por exemplo, vamos lá, meio boca, tá bom? Muito rápido, muito qualquer coisa, por falta de profissional. Então, aí está a carência. Muito obrigado a todos, ok? Espero que eu tenha respondido às expectativas de todos. Desejo uma sorte enorme na jornada, tá bom? Da área técnica, da área tecnológica. Quem não tem, por exemplo, possibilidade de fazer o curso presencial, pessoal, faça sempre presencial, faça os cursos de ensino a radiólogos, faça, por exemplo, EAD, online, mas, por favor, os estágios, as visitas, façam presenciais, a vivência é outra, ok? Então, fica aí a dica, um abraço e que o grande arquiteto do universo abençoe cada um que nessa noite se propôs a vir estudar. Obrigado. Obrigado, Natanael, perfeito. Pessoal, a gente não vai conseguir responder, o professor infelizmente não consegue. As perguntas estão aqui, depois eu passo o chat para ele. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode mandar no meu e-mail, marciocubas@ensinaradiólogos.com. Responderei todas. Repetindo, marciocubas@ensinaradiólogos.com. Manda as perguntas lá para o meu e-mail, que eu encaminho para o Natanael todas elas, tá ok? Natanael, agora o nosso sorteio funciona da seguinte forma. Eu vou correndo aqui a lista dos participantes aqui no chat, certo? E a hora que você falar para mim, eu paro e a pessoa que o mouse parar aqui vai ser o ganhador de um curso da Ensina Radiólogos. Tá rodando a hora que você quiser. Parou. Camila Cristina Teneu. Então, Camila Cristina Teneu vai a nossa ganhadora de hoje aí do curso da Ensina Radiólogos. Entre em contato lá com o nosso pessoal da Ensina, tá? Entra lá, pode ser via direct, via e-mail, para você resgatar aí o seu curso. Muito bem. Natanael, muito obrigado pela excelente explicação, pela excelente apresentação. Sempre um prazer trabalhar com você. Maravilhoso. Só elogios aqui para a sua aula. Pessoal que está assistindo o programa, muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando, sempre lembro, agradecer, porque Ensina Radiólogos é feita de pessoas como vocês que nos assistem, que nos dão credibilidade para a gente fazer sempre um trabalho melhor. Então, muito obrigado a todos. Natanael, muito obrigado. Uma boa noite, um bom final de domingo. Uma semana produtiva e abençoada, ou abençoada e produtiva para todos vocês. Amém. Até o próximo vídeo, gente. Aquele abraço. Até mais. Tchau.